Olá, amigo, olá, amiga do Eu Vou Passar. É com grande alegria que hoje vou iniciar gravações aqui no curso dirigido por João Antônio, meu grande amigo. E vamos ver ao longo dessas aulas os assuntos relacionados ao orçamento, preparando você, amigo, você, amiga, para a prova dos tribunais. E como eu vou conduzir essa matéria? Bem, há um material que foi preparado, que será disponibilizado para você, sob a forma de slides. Então, um material interessante para que você tenha como apoio, até como apostila, para estudar os tópicos que vamos abordar aqui. E ao final de cada módulo, resolveremos o quê? Questões de concurso. Então, questões comentadas depois da parte teórica que eu vou passar. Gente, meu nome é Wilson Araújo, e a partir de agora começamos o nosso curso online. Mas antes da parte teórica, o programa para que você, amigo, para que você, amiga, possa conduzir, possa acompanhar aquilo que vai acontecer. Olho na tela. Bem, orçamento público. O nosso programinha começa com a parte introdutória, conceitos, abordando a competência legislativa, competência orçamentária, a natureza jurídica do orçamento, o orçamento na Constituição Federal, já no ponto 2, onde vamos falar de conceitos, características de PPA, LDO e LOA. Veremos também tipos de orçamento, conceitos e objetivos, orçamento programa, base zero, tradicional, enfim, aqueles que caem nas provas. No ponto 4, proposta orçamentária, também conhecida como ciclo orçamentário, tanto faz. A banca poderá cobrar como proposta orçamentária ou ciclo orçamentário. Aí veremos a fase da elaboração, da discussão, da votação e da aprovação. No ponto 5, falaremos sobre os princípios orçamentários, as regras que balizam toda a fase da elaboração, do controle e da execução. São vários os princípios, chegaremos lá. E no ponto 6, para fechar, tomando como apoio a Lei 4320/64, falaremos mais uma vez de orçamento, só que agora abordando a receita pública, a despesa pública, os restos a pagar e os créditos adicionais. Bem, gente, é isso que vamos fazer, é assim que vamos conduzir a nossa matéria. Quando eu estou numa turma presencial, eu costumo fazer uma perguntinha para iniciar a nossa matéria, o nosso tema. E a perguntinha é a seguinte: aí de casa, já estudaram orçamento público para concurso, não vale faculdade, para concurso, focado em concurso? Eu acho que a resposta quase que total foi não. E por conta disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar da base mesmo, da parte introdutória, para que todos entendam como nasceu essa matéria, qual o conceito que vamos trabalhar de orçamento, de direito financeiro. Seria bem mais fácil para mim jogar o conceito e a partir daí começar a avançar nos pontos. Mas não, vamos construir a lógica do conceito relacionado ao orçamento, que é o direito financeiro. Gente, eu posso afirmar e garantir, acreditem em mim, que essa é uma matéria que nem todo mundo já está preparado para uma prova. E por conta disso, ela poderá ser o diferencial no nosso concurso. Não que direito financeiro, orçamento, seja a principal matéria de um concurso. Mas imaginem só, se eu tivesse perguntado a vocês aí, já estudaram português para concurso? A resposta, 100%, já estudei. Nos bancos escolares, em concursos, presenciais, online, aqui em João Antônio eu vou passar, mas já estudaram. Direito administrativo, todo mundo também. Constitucional, todo mundo também. Por quê? Porque são matérias recorrentes. Então, na hora do vamos ver, na hora do eu vou passar mesmo, no dia da prova, todos aqueles que estão afiados estão nivelados. É quase como um empate técnico. Mas só que nem todo mundo, não há vagas para todo mundo, não é verdade? Então, existem aqueles pontos que vão servir como fiel da balança. E a minha disciplina, a nossa disciplina, poderá ser esse fiel da balança. Então, tenham muito cuidado. Orçamento não é a mais importante, mas pode ser o diferencial na hora da prova. Não é a mais importante neste concurso para tribunais, né? Mas pode até ser, sendo o diferencial. Então, aqueles que estão afiados vão empatar em português, administrativo, constitucional, mas o orçamento pode chegar como esse fiel da balança.
Agora, não adianta fechar todas as questões de orçamento e zerar português, se dar mal em constitucional e administrativo. Tem que manter o nível que vocês já têm nessas outras matérias e agora melhorar a minha, que é o orçamento público. Foca a todos. Gente, então, como eu falei, vamos começar da parte introdutória, buscando o conceito dessa disciplina que regula o orçamento público, que é o direito financeiro. E para isso, vamos a essa parte introdutória que vai aparecer agora na telinha da gente. Olha só. Introdução. Começamos com a figurinha do Estado, gente. O que é o Estado? Não é aquilo que foi que a gente aprendeu nos bancos escolares. É quando organizado politicamente, administrativamente, dentro de um território. Ou seja, a lógica da formação do Estado, portanto, tem como fundamento a necessidade de convivência social em comum. A partir daí, avançamos para o conceito, o velho conceito do Estado, né? O Estado é a sociedade humana juridicamente organizada dentro de um território com um governo para a realização de determinado fim. Dá para perceber que o conceito do Estado está voltado para a sua finalidade específica. Na realidade, só há um objetivo, é o objetivo principal do Estado, atender às necessidades da coletividade. Então, o povo tem necessidade de educação, de cultura, de segurança, e o Estado está aí para isso, para atender a essas necessidades. Mas, gente, para que o Estado possa chegar a esse seu objetivo, a esse seu resultado maior, ele terá que ter din-din, não é verdade? Ele terá que se organizar, ele terá que se estruturar. Lembrando, tudo isso para definir o conceito de direito financeiro. Então, quando o Estado se vê nessa responsabilidade maior, que é atender às chamadas necessidades públicas, ele também se viu na necessidade de se organizar, de desempenhar funções em prol da coletividade. E a banca pode cobrar isso. Quais são as funções básicas do Estado? Como é que o Estado se organizou para chegar a esse objetivo maior? E é nesse ponto que a gente entra agora. Funções básicas do Estado. Vamos lá. Finalidade. Bem, genericamente, pode-se dizer que a finalidade do Estado é a realização do bem comum. E para isso, ele irá desempenhar funções. Destaco aqui 3 funções básicas do Estado. Olha só. Função normativa, cuja competência básica é do Poder Legislativo. Função executiva, cuja competência básica é do Poder Executivo. E a função jurisdicional, cuja competência básica é do Poder Judiciário. Gente, são 3 funções básicas. A lógica disso, para a nossa matéria, como é que está? Como é que acontece? Como é que a gente vai ligar? Vejam só, alguém dentro do Estado se viu na obrigação de criar, alguém, quando eu falo, é alguém da estrutura, se viu na obrigação de criar todo o ordenamento jurídico. Esse alguém foi o Poder Legislativo. Quem recebeu essa atribuição básica foi o Poder Legislativo. Quando ele cria o ordenamento jurídico, quando ele cria leis para regular a convivência entre aqueles que vivem dentro de um Estado, pois essa convivência tem que ser harmônica. Então, o poder que ficou com essa responsabilidade básica foi o Poder Legislativo. Agora, cuidado, é uma função básica, mas não é uma função exclusiva. Como assim, Wilson? Não é uma função exclusiva? Será que um outro poder cria normas? Claro que cria. O nosso material, o nosso assunto, todo ele será passado tomando como referência manuais, portarias, instruções normativas que foram criadas pelo Poder Executivo. Então, gente, o Poder Legislativo tem essa função básica. Agora, cuidado para a banca não afirmar que essa função é exclusiva. Caso a banca coloque essa exclusividade para o Poder Legislativo, a questão certamente estará errada. O Poder Legislativo também cria normas, o Poder Executivo, perdão, também cria normas, manuais, assim como o Judiciário. Bem, mas há uma outra função de destaque, que é a função judicativa ou jurisdicional, tanto faz. Então, essa função ficou sob a responsabilidade do Poder Judiciário, basicamente do Poder Judiciário, mas não exclusivamente. Mas para que serve essa função judicativa?
Gente, o Poder Judiciário, ele terá que resolver os conflitos entre as partes, caso venham a acontecer. Então, basicamente é judiciário, basicamente é ele quem vai julgar essas situações. Eu falei basicamente, não exclusivamente. Mas será que os outros poderes também julgam? Olha, o legislativo também julga, o executivo também julga. Para dar um exemplo, quando esses poderes abrem internamente um processo administrativo disciplinar, há um julgamento. Então é função básica do judiciário, mas não é função exclusiva, lembrem-se disso. E alguém dentro do Estado também ficou com a responsabilidade de gerir a coisa pública, de administrar o patrimônio público. Esse alguém foi o Poder Executivo. Mais uma vez, é função básica, mas não exclusiva. O Poder Judiciário tem patrimônio e são eles que administram. O Poder Legislativo tem patrimônio e são eles que administram. O Ministério Público, nós temos o nosso patrimônio e administramos o patrimônio, o nosso patrimônio, sem que haja interferência de nenhum outro poder. Então, essa função administrativa ou executiva é básica do Poder Executivo, mas não é exclusiva daquele poder. Bem, então conceituamos Estado, vimos a sua finalidade, acabamos de aprender que há toda uma estrutura montada para que o Estado possa chegar a esse fim princípio. Agora imagine o Estado trabalhando em prol da coletividade. Ele terá o quê? Ele terá gastos, não é? Ele terá despesas. Então, para que o Estado possa atender às necessidades da população, o Estado terá que ter din-din, terá que se organizar, terá que se planejar, ele terá que ir em busca de meios para a sua manutenção. E é esse ponto que vamos entrar agora. Meios para a manutenção do Estado. Gente, observem aqui a figurinha. Eu adoro figurinha. De um lado o Estado, do outro a população. A população é a mais bonitinha, né? O gatinho, a menininha, o cachorrinho dentro de um aquário. Agora que eu estou vendo que está no aquário o cachorrinho. E a mulher. E do outro lado o Estado. Olha o Estado aí, trabalhando diuturnamente em prol da coletividade. Estão vendo aí? O Estado se esforçando, trabalhando para atender o seu objetivo maior. Entre o Estado e a população, vamos encontrar o quê? As chamadas necessidades públicas. Há um conceito bem interessante, e aí já temos questões de concurso, que está ligado a esse ponto. Um conceito de Regis Fernandes e de Stefan Howard, que diz o seguinte: tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar, em decorrência de uma decisão política inserida em norma jurídica. Gente, tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar. Estão percebendo que não há alternativa para o Estado? Ou ele atende ou atende. O conceito aqui não falou assim, o Estado poderá ou não atender às necessidades públicas. Então o Estado, ao mesmo tempo que ele pode atender às necessidades públicas, ele deve atender a essas necessidades públicas. É o que chamamos de poder-dever. O Estado pode e deve ao mesmo tempo, mas ele não vai atender a essas necessidades de uma forma aleatória, desorganizado, não. O conceito trabalhou o quê? Tudo isso depois de tomar uma decisão política. Não estão lembrados? Voltem para a tela, olha lá. Tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar em decorrência de uma decisão política, estão vendo aí? Decisão política que chamamos de orçamento. Orçamento público é essa decisão política tomada pelo Estado em prol da coletividade, já que essa é a sua finalidade. Estão vendo que as informações estão casando? Mas também não basta tomar essa decisão política. O Estado, na figura do Executivo, ao tomar essa decisão política, deverá submeter tal decisão a quem? Ao Poder Legislativo, para que haja a inserção dessa decisão política dentro do ordenamento jurídico. Acabei de mostrar que o Poder Legislativo tem como função básica criar todo o ordenamento jurídico. E assim fechamos o conceito de necessidades públicas, que é a base para o conceito do direito financeiro. Vamos ler novamente? Agora, está na tela. Tudo aquilo que incumbe ao Estado prestar, em decorrência de uma decisão política inserida em norma jurídica. Gente,
Então, para que o Estado agora possa atender às necessidades públicas, vamos trabalhar, vamos buscar receitas, vamos buscar despesas, realizar despesas. Talvez seja até necessário endividamento, mas tudo isso de uma forma organizada, planejada, que é a decisão política. Então o Estado terá que se mexer, terá que trabalhar. O Estado irá desempenhar agora uma atividade chamada de atividade financeira do Estado. Outro ponto interessante que certamente poderá ser explorado por qualquer banca que trabalhe orçamento público no seu programa. Então vamos agora para a atividade financeira do Estado. Olha lá. Atividade financeira do Estado. Mais um conceito interessante, só que agora de Alberto Deodato. É a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. É a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas. Um grande autor doutrinário, acadêmico, Aliomar Baleiro, colocou em sua obra uma introdução à ciência das finanças, que a atividade financeira do Estado consiste em obter recursos, receitas públicas, criar o crédito público, endividamento público, gerir e planejar a aplicação dos recursos, orçamento público, despender recursos, despesa pública. Então, gente, na realidade, todo o assunto de orçamento público está aqui presente dentro da atividade financeira do Estado, que compreende o quê? Receitas públicas, despesas públicas, a dívida pública e o orçamento público. Esses 4 pontos representam todo o assunto. Agora, quando eu entrar em receita pública, um mundo vai acontecer. Orçamento público, um mundo maior ainda. Cada ponto é um mundo de informações. Mas o objeto da nossa matéria, da nossa disciplina, daquilo que eu quero conceituar, está aqui, presente na atividade financeira do Estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o direito financeiro vai criar normas para a receita pública, exceto as tributárias, para a despesa pública, para a receita pública e para a dívida pública. Por que eu falei, exceto as tributárias? Porque o direito financeiro não cria normas para instituir, para modificar um tributo, para ampliar uma base de cálculo, uma alíquota, não. Criamos normas para arrecadar os tributos que já foram criados pelo direito tributário. Mas eu ainda volto a falar sobre isso. Mas o ponto agora em que eu quero chegar é no conceito da nossa disciplina, que é direito financeiro ligado ao orçamento público. Então, a atividade financeira do Estado consiste em obtenção de receitas, que é a receita pública, a criação do crédito público, que é o endividamento público, o despender recursos, que é a despesa pública, e o gerir e planejar, que é o orçamento público. Então, o governo, gente, o Estado, ele terá que se organizar. Ele terá que ir em busca de recursos para atender as necessidades públicas. Mas se ele não tiver recursos próprios e suficientes, te vira, Estado. Estão lembrados do poder dever? Mesmo não tendo recursos próprios e suficientes, ele é obrigado a atender as necessidades públicas. Daí que surge o endividamento público. Se ele não tem receitas próprias, vá buscar receitas de terceiros. Se ele não consegue, através de sua arrecadação tributária, através da exploração do seu patrimônio, alugando o imóvel, vendendo o imóvel, ganhando juros de alguma aplicação, se ele não consegue, através disso, bancar todas as necessidades públicas da sociedade, ele terá que ir em busca de recursos no resto do mundo, como chamamos tecnicamente a dívida pública, recursos de terceiros. Conseguiu a receita, e agora? Agora eu posso gastar, mas eu não vou gastar assim, de forma aleatória. Tudo isso tem que estar dentro daquela decisão política que já vimos que é o orçamento público. Mas a atividade financeira do Estado, portanto, consiste nisso aí. Mas, Wilson, você falou que iria conceituar a nossa disciplina de direito financeiro. Eu estou esperando. Até agora não temos conceito, não é verdade? Mas até agora temos a base. Já a base para chegar nessa parte final, que é o conceito de direito financeiro. Gente, tudo que eu falei até agora, vamos resumir? Vamos lá. Começamos com necessidades públicas, né? Já partindo daí. Conceituamos. Depois vimos que o Estado terá que sair em busca de meios para a sua manutenção.
A partir daí, percebemos que o Estado irá desempenhar uma atividade financeira que consiste em obter receitas, criar o crédito público, gerir e planejar e despender recursos. E agora vamos conceituar a nossa matéria. O que danado é direito financeiro, AFO, administração financeira orçamentária, como queiram aí, como as bancas queiram colocar. Bem, direito financeiro é o ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. Ramo do direito público que estuda a atividade financeira do Estado sob o ponto de vista jurídico. Então, gente, o que temos então? Olha, a partir deste ponto, eu gosto de deixar bem claro e mostrar a diferença entre a nossa matéria direito financeiro e a matéria direito tributário. Não é a mesma coisa. Ah, Wilson, mas na faculdade quem me ensinou direito financeiro foi o professor de direito tributário. Na realidade ele ensinou, mas não com os detalhes, com o nível de detalhamento que você precisa para realizar uma prova de concurso. Por quê? Porque são dois direitos diferentes, distintos, segregados, já que o direito financeiro tem um objeto e o direito tributário tem outro objeto. Se são direitos distintos, gente, jamais teremos uma dependência de um para com o outro. Tipo, um tributo, para ser criado, dependerá de uma prévia e expressa autorização em uma lei orçamentária. Errada a questão. Por que eu não poderei validar essa questão? Porque não há dependência entre o direito tributário e o direito financeiro. Por conta de quê? Do objeto, ou de seus objetos. E qual o objeto do direito financeiro? E qual o objeto do direito tributário? Vamos ver? Está na tela. Direito financeiro versus direito tributário. O direito financeiro estuda e disciplina juridicamente a atividade financeira do Estado, e já conceituamos a atividade financeira do Estado, envolvendo as receitas públicas, as despesas públicas, os créditos públicos e o orçamento público. Com um detalhe, gente, dentro da receita pública temos a tributária, mas como eu falei, o direito financeiro não vai criar um tributo, normas para a criação de um tributo, normas para a modificação de uma alíquota, de uma base de cálculo. Não. O direito financeiro, ele irá criar normas para quê? Para a arrecadação de um tributo que já foi criado pelo direito tributário. Entenderam? Bem, e qual o objeto, então, do direito tributário? O objeto único do direito tributário são os tributos, como apareceu aqui no texto que eu separei para a gente. Olha só. O direito tributário tem por objeto a disciplina jurídica de uma das modalidades da receita pública, que é o tributo. Então, é isso que temos que levar para a prova, essa diferença entre direito tributário e direito financeiro, já que os dois ramos possuem objetos distintos. Então, jamais valide uma questão quando a banca criar uma dependência entre o direito tributário e o direito financeiro. Para que isso aconteça no direito tributário, o direito financeiro tem que autorizar? Negativo. Não autorizamos nada, já que não é o nosso objeto. Ok a todos? Bem, e agora? E agora falaremos de quê? Depois de tudo isso, gente, depois de falar de receita pública, despesa pública, crédito público, não comentando, mas só evidenciando como parte da atividade financeira do Estado, chegou a hora de mostrar a importância do planejamento orçamentário, que é o orçamento público. Será que é tão importante assim para a nossa disciplina, ou até para a vida do Estado, o orçamento público? Olhe que é muito importante, e até mais. Além de ser importante, é obrigatório. Então agora vou falar do planejamento orçamentário. Vamos lá. Planejamento orçamentário, que para as bancas, que para os programas, chamamos de sistema orçamentário. E como estamos no Brasil, sistema orçamentário brasileiro. Gente, é importante ou não é? É muito importante. E para mostrar essa importância, olha que figurinha bonitinha apareceu. Vejam o diálogo aí do nosso amiguinho com o gatinho que está em cima da árvore. Estão vendo? Vamos lá.
pode dizer-me que caminho devo tomar? Isto depende do lugar para onde você quer ir. Respondeu com muito propósito o gato. Não tenho destino certo. Neste caso, qualquer caminho serve. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que o Estado, antes de começar a desempenhar suas ações, ele tem que se organizar, ele tem que se planejar, ele tem que tomar uma decisão política, ele tem que elaborar um orçamento. Por quê? Porque se ele não tiver essas ações pré-determinadas, ele pode ir para qualquer caminho que o resultado é o mesmo. Se ele não definiu qual o objetivo, qual o seu resultado final, ele pode fazer qualquer coisa. E na administração pública, isso não pode acontecer. Estão lembrados de alguma coisa que o saudoso Eli Lopes Meireles falou? De que na administração pública tem que estar na lei, etc, etc? Vai por aí, que eu vou mostrar o que ele falou, Eli Lopes Meireles. Bem, mas o sistema orçamentário brasileiro, ele é obrigatório, ele é importante para que o Estado possa tomar a sua decisão. Mas como atualmente o sistema orçamentário brasileiro se comporta? Ele se comporta, gente, como um sistema multidocumental. Como assim multidocumental? Gravem essa palavrinha que está na moda. As bancas estão cobrando muito. O sistema orçamentário brasileiro é multidocumental. Sabem por quê? Vocês vão descobrir agora. Vamos para a tela. Atualmente, o processo de integração, planejamento, orçamento acabou por tornar o orçamento necessariamente multidocumental. Por que multidocumental? Essa é a pergunta. As bancas adoram trocar o multidocumental por monodocumental. Está errada a questão? Mas, gente, é multidocumental porque atualmente existem 3 documentos que fazem parte do sistema orçamentário. Na realidade, são 3 leis orçamentárias. O PPA, a LDO e a LOA. Por conta disso é que o sistema orçamentário brasileiro, atualmente, não é monodocumental, ele é multidocumental. Por quê? Vamos reforçar mais ainda? Na tela, olha só. Em virtude da aprovação, por leis diferentes, de vários documentos, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que de agora em diante só vou falar PPA, LDO e LOA, para economizar a minha voz. Ok, todos? Bem, segundo Eli Lopes Meireles, eu não citei esse autor, grande autor, na administração pública não há liberdade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. Eli Lopes Meireles. Eu acho que todos já estudaram isso. Quem já estudou direito administrativo já passou por essa passagem aqui, já passou por essa regra, não é, de Eli Lopes Meireles. Muito conhecida, muito cobrada e muito debatida. Então, por conta disso, as leis que compõem o sistema orçamentário brasileiro são obrigatórias, porque dali, gente, vão sair todas as ações do governo, tudo aquilo que ele planejou e mais adiante pretende executar. Então, há essa obrigatoriedade na criação, no desenvolvimento do sistema orçamentário brasileiro. Mas eu vou mostrar uma figurinha aqui bem interessante que representa de uma forma inicial a composição, a estrutura, o ordenamento do sistema orçamentário brasileiro, cada um em sua posição e com a palavra síntese para identificar quando é um PPA, quando é um LDO ou quando é uma lei orçamentária anual, uma LOA. Vamos para a tela? Olha só. Plano de ação do governo, através de instrumentos de planejamento. O PPA, meu amigo, minha amiga, é o planejar do governo. A LDO é o orientar do governo. E a lei orçamentária anual é o executar do governo. Façam o seguinte, associem imediatamente planejamento, orientação e execução a, respectivamente, PPA, LDO e LOA. O governo começa a planejar suas ações, depois vai orientar através da LDO a LOA, que no final irá executar essas ações. Então, o PPA é o grande planejamento. A LDO
é um manual, é uma cartilha que servirá de orientação para que a LOA possa ser executada, elaborada e executada. Juntando esses 3 instrumentos de planejamento, temos as chamadas políticas públicas que serão desenvolvidas através de programas em prol da coletividade. Gente, essa é a visão geral do sistema orçamentário. Eu vou dar uma pequena paradinha agora, daqui a pouco eu volto dando sequência ao nosso sistema orçamentário. Daqui a pouco eu volto, até já.